Quando eu digo às pessoas que dediquei os últimos 15 anos da minha vida à educação financeira, normalmente obtenho uma de duas reações. No primeiro caso, a sua cara ilumina-se porque acreditam que eu os vou ensinar a serem ricas. No segundo caso, fazem um ar de pânico com medo que lhes dê seca sobre a importância de poupar. Então, espero que façam parte do primeiro grupo e que, tal como eu, tenham curiosidade de saber porque é que queremos ser ricos, porque é que queremos ter mais. E a resposta é, invariavelmente, para sermos mais felizes. Nós vivemos numa sociedade de consumo que nos diz, desde que nós nascemos, que se tivermos mais, seremos mais felizes. Mas será que é assim? Nós também crescemos a ouvir a fábula da cigarra e da formiga. Também crescemos a ouvir a fábula da cigarra e da formiga, em que a formiga trabalha laboriosamente durante todo o verão para armazenar comida para o inverno frio, enquanto a cigarra, aproveitando o calor, toca e canta para depois, no inverno, acabar por ter que ser socorrida de morrer à fome pela sua amiga formiga, não sem antes receber uma lição de moral. Então, esta fábula de Esopo, criada há mais de 2000 anos atrás, diz-nos que se nós trabalharmos, se pouparmos, se formos organizados e planearmos, seremos felizes. Mas será que é assim? Na minha família, guardar dinheiro e acumular sempre foi muito importante. O meu avô, um empresário bem-sucedido, aos 50 anos de idade, perdeu tudo. Isto porque o seu irmão, um farmacêutico de Coimbra, viveu anos acima das suas possibilidades, endividou-se e, quando se suicidou, sendo o meu avô o seu fiador, teve que saldar todas as suas dívidas. E não houve bens nem poupanças que o salvassem da falência. E embora o meu avô tenha recuperado a sua base de segurança financeira, eu sei hoje em dia que ele nunca recuperou do desgosto que fez com que o seu coração parasse prematuramente. É por essa razão que guardar dinheiro e acumular sempre foi tão importante na minha família. E também foi por essa razão que eu, desde criança, comecei a observar as diferenças entre quem tinha muito, mais ou menos, e muito pouco. Eu cresci numa aldeia perto de Sintra, que era uma amostra perfeita da sociedade. Tínhamos os ricos, os empresários, a classe média alta de empresários, a classe média de funcionários e as classes mais baixas de rendimentos, que muitas vezes não conseguiam suprir todas as suas necessidades de sobrevivência. E aquilo que era a minha crença familiar de que se tivéssemos mais, seríamos mais felizes, não correspondia exatamente àquilo que eu observava à minha volta. Eu via, por um lado, famílias pobres que eram muito felizes, como se ultrapassar as dificuldades as unisse ainda mais. Famílias pobres destruídas pelo álcool ou pela dureza da vida. Famílias ricas destruídas pelo álcool, pela insatisfação do poder conquistado ou pelos conflitos familiares. Famílias ricas felizes e famílias de classe média felizes e infelizes. Mas, apesar disso, como o medo de perder tudo estava tão presente, eu cresci e tornei-me uma trabalhadora e uma empreendedora incansável, acreditando que se trabalhasse muito, seria bem-sucedida, teria dinheiro e então seria feliz. Mas o que é verdade é que a felicidade prometida não chegava, por muito que eu trabalhasse, por muito que eu acumulasse. E então comecei a procurar respostas. A economia e a gestão diziam-me que eu estava a fazer tudo bem, que os recursos materiais e o dinheiro são escassos, são finitos e, portanto, devemos acumular, investir, acumular mais ainda e então seremos felizes. E o marketing e a sociedade de consumo diziam que se eu queria ser feliz precisava de comprar coisas para ser mais saudável, mais bonita, mais feliz. E se por acaso tivesse algum problema, podia sempre resolvê-lo comprando alguma coisa nova. Mas a verdade é que, apesar disso, eu continuava a não sentir que os meus níveis de felicidade aumentassem. Antes, pelo contrário, cheguei mesmo a ter 2 burnouts, 2 esgotamentos, que me mostraram com muita clareza que havia uma visão desequilibrada da vida. E então decidi estudar a felicidade.
o que é que faz as pessoas felizes. E, acima de tudo, o que mais me interessava era qual é que é o impacto de termos mais dinheiro na nossa felicidade. E então, a ciência da felicidade, que é a psicologia positiva, a primeira coisa que me mostrou é que a felicidade tem 3 dimensões. A primeira, da vida satisfatória, quando nós experienciamos emoções agradáveis. A segunda, a vida boa, quando nós usamos os nossos dons e talentos e as nossas forças. E a terceira, da vida com sentido, quando nós sentimos que fazemos parte e contribuímos para alguma coisa maior do que nós. E as 3 grandes descobertas que eu fiz na psicologia positiva sobre o impacto do dinheiro na nossa felicidade foram: a primeira, de que o dinheiro apenas contribui para aumentar a nossa felicidade até à satisfação das nossas necessidades básicas. Porque a partir daí, sendo as nossas necessidades básicas, casa, comida, roupa, segurança, mas a partir daí, mesmo que o nosso rendimento aumente, a nossa felicidade não aumenta na mesma proporção. A segunda grande descoberta foi de que o dinheiro só nos vai trazer felicidade se ele servir, se ele for um veículo da nossa realização pessoal, dos nossos objetivos de vida. Porque se ele for um fim em si mesmo, o que vai acontecer é que nós nos vamos tornar mais egoístas, mais egocentrados. Isso vai deteriorar os nossos relacionamentos, o que vai reduzir imediatamente a nossa felicidade. E a terceira grande descoberta, para mim a mais importante, e que eu pude comprovar na minha experiência como formadora, como coach, especialista na alteração de hábitos financeiros, foi a de que, se nós formos mais felizes primeiro, teremos maior motivação para atingir os nossos objetivos, logo seremos mais bem-sucedidos e então teremos mais dinheiro. Ou seja, a fórmula da felicidade que me tinha sido transmitida pela minha família, na verdade, era exatamente ao contrário. Nós precisamos, para sermos felizes, de começar por colocar o foco da nossa atenção na felicidade. E para isso, o primeiro passo é nós examinarmos como é que estamos a usar os nossos recursos, como é que eu gasto o meu tempo, a minha energia física, mental, emocional e espiritual, examinando também as minhas crenças. Será que eu acredito que preciso de trabalhar muito, cada vez mais, para ser bem-sucedido e ter dinheiro e então ser feliz, como eu acreditava, ficando presos na rodinha dos ratos? E o segundo passo é nós reconhecermos, ou sabermos, melhor dizendo, que a felicidade não é aquela coisa que acontece quando sentimos, aquelas emoções positivas que nós temos quando nos acontecem coisas boas, mas que é antes um treino intencional. Então, da mesma forma que nós precisamos de saber fazer o nosso orçamento mensal para construirmos a nossa base de segurança financeira, em que temos de um lado as entradas de dinheiro, os rendimentos, e do outro lado aquilo que gastamos, as saídas, com o objetivo de termos um saldo positivo e criarmos uma almofada financeira para fazer face aos imprevistos da vida, nós também podemos aprender a fazer e a implementar o nosso orçamento de felicidade. Então, neste orçamento de felicidade, nós vamos incluir do lado das entradas as ações intencionais diárias ou semanais e as rotinas que contribuem do lado das saídas para melhorar cada um dos elementos do bem-estar. E a primeira entrada para aumentar a nossa felicidade é a prática da gratidão. Porquê? Porque nós todos temos um enviesamento de negatividade. O que é que isto significa? Que temos a tendência de ver o que falta no copo,
o que falta na nossa vida. E isso faz com que nós tenhamos menos acesso aos nossos recursos criativos, sejamos menos criativos. Então, pela prática da gratidão, nós começamos a transformar isso. Como? Todos os dias registando 3 coisas novas, boas, que nós observamos no nosso dia. E isto fará com que nós, de imediato, tenhamos emoções positivas e que, ao longo do tempo desta prática, vai transformando o nosso mindset, que é, por defeito, o mindset de carência, no mindset de abundância. Da mesma forma, se nós incluirmos na nossa rotina atividades criativas, artísticas, desportivas, que nos dão prazer e em que nós sentimos que há um equilíbrio entre o grau de desafio e as nossas competências para essa atividade, de maneira que quando nós a desempenhamos sentimos que o tempo para, aquilo que os atletas descrevem como estar na zona. Estes estados de envolvimento e de fluxo são altamente benéficos para o nosso bem-estar físico, emocional e mental. Então, estas atividades deverão fazer parte da nossa rotina semanal. Depois, reconhecermos os nossos dons e talentos, as nossas forças pessoais, para vivermos a vida com propósito e com sentido, com o impacto que queremos ter. E se ainda não reconhecemos estes dons e talentos, porque às vezes acontece e é natural, e estas forças pessoais, então podemos perguntar a 3 pessoas do nosso círculo de confiança o que é que nos vêm usar, que qualidades é que nos vêm usar nas situações de desafio na nossa vida. E com essa lista de forças e talentos, perguntarmos e refletirmos como é que eu posso pôr isto ao serviço deste mundo melhor para o qual quero contribuir. Imaginem que vão estacionar o vosso carro e que quando o fazem, a pessoa que acabou de deixar o lugar vago vos oferece uma senha de estacionamento com 1 hora grátis. Este tipo de atos, conhecidos como atos aleatórios de bondade, e este exemplo é um exemplo real de uma cliente minha, uma executiva sempre apressada, que quando percebeu que a prática diária deste tipo de atos contribuía para melhorar instantaneamente o seu bem-estar e os seus relacionamentos, o que acontece quando cuidamos com esta bondade de alguma necessidade do outro, ela passou a religiosamente incluí-los na sua rotina. Então, o que eu vos desafio é que incluam na vossa rotina hoje um destes atos aleatórios de bondade. E sempre. Definir os nossos objetivos, escrevê-los, trabalhar para os alcançar e atingi-los contribui para aumentar os nossos níveis de realização pessoal. Então, eles também são essenciais para a nossa felicidade. E se ainda não escrevem os vossos objetivos, aconselho-vos a que o façam agora. Escrevam um objetivo, pode ser neste momento ou na pausa, mas quando escrevemos temos maior probabilidade de os alcançar. E além disso, escrevam também qual é o primeiro passo que querem dar hoje para se aproximarem mais um pouco da sua concretização. E a última entrada no nosso orçamento de felicidade é a prática de mindfulness, da atenção plena. Porquê? Porque nós vivemos normalmente em piloto automático, em reatividade, o que nos causa imenso stress, imenso sofrimento. Então a prática da atenção plena permite-nos treinar a atenção, tornar-nos mais focados, mais eficientes, mas acima de tudo, fazermos escolhas mais conscientes. Então, para sermos felizes e florescermos, nós precisamos de incluir no nosso dia-a-dia estes atos intencionais de felicidade. E como vimos,
Nenhum deles precisa de custar dinheiro, mas cada um deles contribui para aumentar o nosso valor próprio. A implementação de um orçamento de felicidade permite que nós reconheçamos que, apesar da economia dizer que os recursos materiais são finitos e são escassos, a nossa capacidade de criar felicidade é infinita. Porque nós somos seres criativos, capazes de aprender, de encontrar soluções, de inovar e de mudar. E a coisa mais importante é que nunca é tarde para começarmos. Uma das minhas melhores alunas começou a poupar pela primeira vez na vida aos 69 anos de idade. E hoje em dia, com 82, já acumulou mais de 50 mil euros. Outro dos meus alunos, que vivia com doença crónica, quando começou a cuidar diariamente da sua felicidade, recuperou a alegria de viver e diz que, apesar do seu rendimento se manter exatamente igual, ele vive com uma abundância incrível. Aquilo que matou o meu avô não foi a falta de dinheiro. Foi o não saber como podia, nas novas circunstâncias de sua vida, cuidar do seu bem-estar. E como vimos, nós não precisamos de ser vítimas das circunstâncias, nem de depender delas para sermos felizes. Porque, embora nós não controlemos aquilo que nos acontece, controlamos a forma como respondemos com consciência àquilo que nos acontece. E é por isso que nós temos a capacidade de criar um novo mundo que desejamos. Um novo mundo em que o centro é a humanidade e não o dinheiro. Em que percebemos que a felicidade não vem de termos cada vez mais coisas novas que dilapidam o planeta a cada minuto, mas sim de ter tempo para ser, para criar e para desfrutar da vida, respeitando os nossos recursos pessoais e naturais. Um novo mundo em que sabemos que o nosso valor próprio não depende daquilo que compramos e temos, mas sim de quem somos e de como contribuímos para a felicidade individual e coletiva.